Oi, a gente segue no assunto do tarifaço. O governo Lula informou nesta quarta-feira que enviou uma nova carta ao governo americano. O documento manifesta indignação pela sobretaxa de 50% imposta aos produtos brasileiros. A carta foi assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Foi endereçada ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e ao representante de comércio, Jamieson Greer. O documento destaca 3 pontos principais. O governo brasileiro apresentou em 16 de maio de 2025 minuta confidencial com propostas de negociação para soluções mútuas. O governo brasileiro ainda aguarda a resposta dos Estados Unidos à proposta. E o Brasil reitera o interesse em receber comentários sobre a proposta e está pronto para negociar soluções que preservem a relação histórica entre os países. Muito boa noite, Silvio Navarro, seja bem-vindo de volta. Estávamos com saudade, curiosa aqui para saber a sua avaliação de tudo isso que está acontecendo, esse furacão, né? Desde a última quarta-feira, dia 9, Silvio, a gente tem um governo aí perdido, batendo cabeça, tentando descobrir qual é a melhor saída, a melhor alternativa, reuniões com empresários que pedem para que não haja retaliação às tarifas dos Estados Unidos. Há uma discussão para tentar propor aí uma prorrogação do prazo, que por enquanto deve passar em vigor a partir de 1º de agosto. Enfim, está uma discussão aí tremenda e hoje, por volta ali do meio-dia, sai essa nota, essa carta assinada com o vice-presidente Geraldo Alckmin e a gente inclusive exibiu na tela, trouxe ali, destacou os pontos de que desde maio, 16 de maio de 2025, o governo brasileiro está aguardando uma resposta dos Estados Unidos. Silvio Navarro, muito boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Piotto, Cauti, boa noite para quem nos acompanha. Paula, há uma série de fatores, né? É um verdadeiro cardápio de problemas que o Brasil tem hoje para administrar. Então, quando Donald Trump toma aquela decisão pelo tarifaço e tudo que se sucedeu, né? Tudo que veio depois, porque há uma escalada, e toda essa crise diplomática, econômica, tudo isso está muito longe, política, tudo isso está muito longe de terminar e talvez não se esgote na virada de julho para agosto, quando, se aplicadas, as tarifas passam a valer para o nosso setor produtivo, que será de fato impactado. Mas vamos lá, há uma escalada, isso não começou ontem, isso não é de hoje. Então o Brasil provocou os Estados Unidos, eu acompanhava os comentários de todos os nossos, toda a nossa bancada, e tudo se soma, né? O Brasil provocou os Estados Unidos sucessivamente, de forma contínua, como o próprio Donald Trump, na primeira carta, disse, foram ataques contínuos ao dólar como moeda corrente internacional. Aliás, a resposta do Donald Trump, o anúncio das tarifas, ocorre 2 dias depois, menos de 48 horas depois do Lula organizar um converscote no Rio de Janeiro e dizer que era necessário, mais uma vez, a 10ª vez, encontrar uma saída para o dólar como moeda corrente internacional, jogando o Brasil nesse eixo anti-Ocidente, Rússia, China e os ayatolás do Irã. Vamos lembrar que os Estados Unidos acabaram de bombardear instalações nucleares no Irã, que os Estados Unidos sabem de que lado o Ocidente está e são uma espécie, eles capitaneam tudo isso do ponto de vista ocidental, e até a OTAN já prestou atenção também. Chegaremos lá, acredito, ao longo do programa. Portanto, o Brasil provoca, o Geraldo Alckmin, escolhido como negociador, bom, olha, eu chutaria que Pindamonhangaba deve ter entre 11, menos de 15 vereadores pelo tamanho da cidade. As câmaras municipais costumam ter entre 11 e 12 em cidades como Pindamonhangaba. O Alckmin hoje não é capaz de ser vereador em Pindamonhangaba, a cidade onde foi prefeito e onde nasce o berço político dele. Geraldo Alckmin estava sentado ao lado de terroristas numa foto que rodou o planeta. Então, o que o Brasil pensa? Que a maior nação do planeta, os Estados Unidos da América, que é a Casa Branca, que eles são risíveis? O que o Brasil pensa? Geraldo Alckmin estava no Irã. Geraldo Alckmin disse que faria parte de um governo criminoso.
Aí ele se junta, não faria parte de um governo criminoso numa eleição. Aí ele se junta a este governo criminoso. Essa é a foto que rodou o planeta. A maioria nessa foto, graças a Deus, não está mais nesse planeta. Pois bem, ele se junta, vai na garupa para Brasília, de volta à cena do crime, e agora ele assume algum tipo de papel de negociador. Você acha que alguém que está nessa foto é capaz de negociar? Será recebido? Será bem compreendido por uma autoridade americana? É óbvio que não. O Brasil não tem hoje um político com estatura nem moral, nem política para conversar com os Estados Unidos. Essa linha já foi cruzada há muito tempo. Ah, então vamos chamar o Congresso Nacional. Meu Deus do céu, chamar o Davi Alcolumbre só vai piorar. Portanto, não há ninguém. O Celso Amorim, que consegue escrever um prefácio sobre um livro sobre o Hamas, que é um entusiasta do terror. Portanto, o Brasil não tem mais cartas e nem tem ninguém com capacidade de estar na sala para negociar nada. Infelizmente, não. Os Estados Unidos estão defendendo os seus cidadãos, estão defendendo a primeira emenda da sua Constituição, que é sagrada, que é absolutamente inegociável para um americano. A liberdade, está defendendo empresas de tecnologia que são gigantes no mundo, as Big Techs, que foram sancionadas por uma justiça que sequer é americana, por um juiz, dito juiz, mas um togado chamado Alexandre de Moraes. Portanto, o balaio é muito grande, o guarda-chuva é muito grande, e há sim um tsunami, há um terremoto que se avizinha do Brasil, porque o Brasil está do lado errado da história. O Brasil tentou uma aproximação equivocada com o eixo Rússia, China e o que há de pior, a caçamba de entulho do planeta. O Brasil resolveu ficar desse lado por questões ideológicas. E, finalizando, Donald Trump sabe, ele teve o seu 8 de janeiro, ele sabe o que foi o Capitólio, que aliás é de um 6 de janeiro. Donald Trump sabe muito bem que o Brasil, pelas dimensões continentais, um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com tantos habitantes, o Brasil alimenta o mundo. O Donald Trump sabe o que ele está fazendo. Ele não está jogando cartas com um anônimo. Ele simplesmente está mostrando que as coisas precisam voltar ao eixo. As coisas precisam voltar a uma normalidade e não a uma escalada autoritária, totalitária, que persegue políticos, porque o Brasil está no rumo de uma Venezuela. Não interessa para Donald Trump ter duas Venezuelas aqui na América.